Boa noite para todo mundo, boa noite a todas, boa noite a todos. A gente está aqui mais uma terça-feira na Associação Sagres. Então, para quem ainda não conhece a Sagres, entra no nosso site, ali tem tudo que está acontecendo aqui, todos os nossos cursos, formações, ambulatório social, tudo que tem na Sagres. E ali pode se cadastrar também no nosso mailing para receber todas as nossas divulgações. E para quem está em Facebook, Instagram, segue a gente por ali, que a gente está sempre divulgando tudo o que está acontecendo também por essas mídias. Temos esse canal no YouTube com bastante conteúdo legal de antroposofia e aos poucos a gente também vai alimentando um podcast lá no Spotify. Bom, a conversa de hoje é desvendando os segredos de sua infância e adolescência. Reviva, reflita e transforme, com a Fernanda Faraco e o Ronaldo Lempec. A Fernanda, desde que conheceu a antroposofia em 2006, vem se aprofundando em seus conteúdos. Hoje atua na Fluxos Potenciais Humanos como aconselhadora biográfica, dedicando-se ao trabalho, estudo e pesquisa da biografia humana e karma. O Ronaldo conheceu a antroposofia em 78, 79 e atuou em diversas instituições e atividades antroposóficas. Hoje é tradutor aqui em Florianópolis e se dedica a atividades ligadas à antroposofia e está voltado aos estudos do karma e da biografia humana. Fernanda, em nome da Associação Sagres, boa noite. Eu estou vendo que acho que o Ronaldo caiu, mas acho que já vai voltar. Então, enquanto ele não volta, eu passo a palavra a você. E em nome da Associação Sagres, agradeço demais você ter aceito esse convite, vocês, né, terem aceito o convite de vir aqui falar com a gente hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, espectadores, todas as pessoas que estiverem nos assistindo em algum momento. Nós também agradecemos muito o convite, essa oportunidade de estarmos aqui falando desse trabalho, que é um trabalho tão especial, tão importante, não muito conhecido, mas que tem um papel bastante importante no desenvolvimento humano. Esse tema dessa live, ele apresenta um workshop que nós vamos oferecer na Sagres, né? E ele traz como ponto principal, desvendando, né, os segredos da infância e da adolescência, traz como ponto principal esse olhar para essa fase inicial da vida do ser humano, onde ele vai desenvolver as bases de sentimento, bases de comportamento que estarão presentes nesse indivíduo na sua fase adulta. Então, esse olhar mais cuidadoso para esse aspecto do que é tão importante nessa fase. Por que a infância e a adolescência são tão importantes para o adulto? Entender o que acontece lá, para a gente poder caminhar enquanto adultos de uma forma mais estruturada, mais livre e também mais disponível para realizar aquilo que tem como meta, né, como potencial e que faz parte do seu propósito e traz sentido para a sua vida. Então, esse segredo que essas duas fases da vida apresentam, né, e que está ligado, esse segredo que está ligado à vida dos sentimentos. Então, fazer um caminho para essa época, nós agora, né, em adultos, fazer esse olhar, nos voltar para essa época e desvendar esses segredos, o que e como essas duas fases têm a ver com a nossa fase de adulto, né? Como que o que acontece lá pode afetar a nossa vida enquanto adultos. E como, olhando para lá, a gente pode destravar, né? Trazer um fluir para a nossa história.
para a nossa vida no presente e em direção ao futuro. Que legal. Fernanda, só uma curiosidade, quando fala em adolescência, a gente está falando até que idade, por exemplo? Tem um limite? Tem um... Aqui, né, nesse trabalho, a gente vai até os 18 anos. Então, assim, a gente vai pegar a fase, a gente vai pegar numa das etapas do trabalho, a gente vai pegar, na verdade, de 12 a 16. Então, esse período de investigação, né? A gente faz um processo de investigação, que a gente vai explicar um pouco ele mais detalhadamente mais para frente, mas a gente vai até mais ou menos 16, 18, nesse trabalho aqui. Praticamente os 3 primeiros setênios, assim. Exatamente, até esse período dos 3 primeiros setênios. E a gente, ali, né, olhando para esse desenvolvimento humano, dentro da estrutura de desenvolvimento humano, e que todo ser humano passa, né, todo ser humano vive, esses 3 primeiros setênios, eles são fundamentais na estruturação do adulto, que vai ganhar a vida a partir dos 21, né? Que ganha o mundo a partir dos 21. Então, como que a gente vai viver a nossa vida a partir de então? Fala muito da nossa infância, tem muito a ver com o que aconteceu na nossa infância. Não sei, Ronaldo, quer falar alguma coisa dessa introdução? Esse trabalho, né? Ele vai assim nesse âmbito de infância e adolescência, por isso chama infância e adolescência, né? Porque nesse período de nossa vida a gente está quanto mais no início da vida, mais expostos estamos a tudo que tem no nosso entorno, a todo o nosso entorno, né? A gente poderia dizer que a gente absorve quase que como uma esponja tudo aquilo que pipoca à nossa volta, né? E isso acontece assim dentro de casa, na rua, né? Mas muito mais assim nesse ambiente familiar, aonde se desenvolvem as relações humanas, as relações familiares, né? E essas relações familiares, elas estão diariamente acontecendo, essa interação toda, e isso vai nos construindo pouco a pouco, né? E a gente vai absorvendo isso quando criança, né? Quando criança, até a idade jovem, a gente vai absorvendo isso e vai guardando isso dentro de nós. São impressões que nos são causadas e que não passam assim, né? Não, elas são absorvidas realmente, são guardadas, né? E certamente assim tem situações que vão nos causar dor, tem situações que vão nos causar alegria, né? E essas, vamos dizer, essas ênfases de acontecimentos que atingem a nossa alma, elas empregam no nosso ser, né? E isso vai ficar guardado, e justamente a ideia desse trabalho, né, desvendando esses segredos, de nós irmos até esses lugares, né, e, de certa forma, falarmos sobre isso, tentarmos buscar nas nossas memórias isso aí e explorar isso de alguma forma, né? Como que a gente viveu tal coisa, né? Uma vez, a gente fez um tipo de uma amostra grátis, assim, né? Um treinozinho para um piloto para esse workshop, que a gente trabalhou com, por exemplo, com as brincadeiras da infância, né? Então a gente explorou assim com as pessoas que participaram desse piloto, como é que foram as brincadeiras na minha infância, né? Teve brincadeiras nas quais eu passei trabalho, me deram trabalho, digamos assim, eu tive que superar certos sentimentos na brincadeira, porque às vezes a gente está lá no grupinho de crianças, né? 3, 4, 5, 6 crianças, e a gente passa trabalho, a gente é dureza, às vezes, porque você tem um mais velho, ou um dominador, ou alguma coisa assim, né? A gente vai carregar uma impressão daquilo ali. Ou então vai ter aquela brincadeira, eu me realizava, eu estava no céu quando acontecia tal coisa, né? Então,
são coisas assim opostas uma à outra, que estão embutidas no mero fato de estar brincando em frente de casa. A gente se juntava todo mundo na frente de casa, brincava ali e tal, e tem um universo de sentimentos acontecendo ali, né? E isso não só nas brincadeiras. Estou dando um exemplo que a gente fez nesse piloto relacionado com as brincadeiras, né? Mas o nosso dia a dia dentro de casa, na família, depois quando vai para a escola, né? Tem muitas coisas que vão acontecendo e isso tudo vai nos construindo, né? E aí a gente o nosso ser vai se desenvolvendo, né? Chegamos à idade adulta e isso vai junto conosco para o mundo, né? Essas impressões, elas constroem na gente reações, né? A gente passa a reagir com um determinado comportamento a novas impressões que chegam, que são semelhantes àquelas, né? Novas situações na vida que são semelhantes, ou que acionam o gatilho da lembrança de algo que a gente viveu e que construiu em nós um padrão de reação. E aí a gente reage novamente da mesma maneira na vida adulta, como fez na infância ou na adolescência. E é justamente desconstruir esses padrões, desconstruir essa relação com essas impressões que o workshop se propõe. Olhar para essas impressões que foram armazenadas, que foram guardadas pela criança e o adolescente, e dar um novo significado para isso. Trazer um olhar de iluminar essas impressões e considerar que agora somos adultos e que não precisamos mais reagir da mesma maneira, porque a situação ela não é a mesma. Mas se a gente não olha para isso com consciência, a gente não consegue cuidar disso. E aí a gente se mantém num ciclo vicioso de repetição de comportamento. Né? Quantas vezes, né, eu né, dando o meu exemplo, quantas vezes eu me peguei e disse, nossa, achei que eu tinha superado isso e lá estou eu fazendo igual. Né? Quantas vezes? Nossa, de novo? Né? Então, assim, o que eu preciso fazer para passar por isso, né? De uma outra maneira, ter uma resposta, um mundo diferente dessa, que muitas vezes atrapalha. Né? Se toda a nossa vida de sentimentos se constrói na infância e na adolescência, e é de lá que vem a resposta ao mundo, né, com comportamentos específicos a determinadas situações que a vida nos apresenta, muitas delas baseadas em vivências que trazem coisas boas, como o Ronaldo falou, né? No brincar, trazia alegria, trazia satisfação. Isso vai ser construtivo na minha vida, na minha história. Mas aquelas impressões que são originadas de desconforto, de algo que não está legal, né? Um coleguinha da escola que me perseguia, e o que isso, né, causou em mim, ou a maneira que a professora falava comigo, ou a maneira como meu pai me tratava em determinadas situações, que hoje, como adulto, eu posso responder igual se o meu chefe está me tratando de uma certa forma parecida com o meu pai, ou se amigos fazem brincadeiras semelhantes à do menino que me perseguia. Né? Então, essas respostas não vão ser saudáveis. Né? São respostas de proteção, de defesa. E aí, dependendo da individualidade, a pessoa vai se retrair diante de uma situação, ou vai para cima, explode, né? Ou larga tudo, desiste. Então, gera um comportamento, as impressões geram um comportamento não necessariamente saudável e que pode atrapalhar a minha relação como adulta com o mundo e as pessoas, o meu trabalho. Então, olhar para esse processo para ressignificar essas impressões.
Entendi. E quando vocês falam em reação, nessa reações, muitas vezes eu posso estar reagindo e não estou nem sabendo, não tenho nem consciência do que está me causando essa reação. É isso? Sim. Eu queria pensar assim. Sim. Tipo, eu gostaria... pode falar. A gente no nosso atuar social, né? A gente tem certas coisas que a gente leva e que se repetem ao longo do tempo na nossa vida adulta, né? Reações que se repetem simplesmente, né? Por quê? Porque elas são o resultado de efeitos em nossa alma que ainda estão presentes, né? A ideia de explorar esses temas e de ir visitá-los, né? É para construir dentro de nós como se fosse assim uma ferramenta da alma. Na medida que a gente faz essa visita nesse espaço da infância e da adolescência, né? Nessa workshop, a gente constrói uma ferramenta na alma que possibilita que a gente passe a ser senhor dos nossos sentimentos. E quando eu tiver esse impulso de uma reação qualquer que eu tenho, eu vou poder me colocar ou estar num outro lugar, digamos assim, que isso não vai mais me acontecer, né? Porque aquilo que era o gatilho e que estava lá guardado, ele veio para a minha consciência, né? Porque estava lá na minha infância, guardadinho desde os meus 3, desde os meus 6, dos meus 7, dos meus 10, né? Aí eu fiz essa visita, fiz essa exploração desses temas, né? Olho para eles conscientemente, né? A partir de um processo que a gente tem de trabalho, né? Olha para esses lugares assim de forma consciente e aí passou. Porque quando você revisita essas situações, você se defronta com realidades que você não tinha a menor noção, né? As pessoas, quando fazem esse processo, as pessoas dizem, meu Deus, eu não tinha a menor ideia que isso era tão importante, que isso era tão presente, tão vivo, assim, e que eu passei por isso. Eu nem lembrava disso. Mas aí a pessoa lembra, acorda, se dá conta, né, de quão importante era, porque, de repente, a pessoa se sente emocionalmente mexida, né, com essa revisita, e isso torna você um ser de 35, 38, 25, não sei que idade, né, consciente de um fato que estava lá completamente quietinho, dormindo, e que estava lá costurando dentro de ti, te levando a certas vivências diariamente, ou semanalmente, ou de quando em quando na tua vida, né? E aí tu traz isso para o teu consciente e se vai, né? É uma coisa que se vai e para de fazer aquilo que era uma influência, né? No teu agir, né? Ronaldo, eu achei interessante, porque assim, do jeito que você trouxe, assim, parecia um fato, esse exemplo, né? Parecia um fato que a pessoa diz, um fato tão insignificante, eu nem dava muito valor, assim. Ou seja, não são assim, pode, né? Assim, não são grandes traumas ou coisas muito marcantes, podem ser fatos simples e banais que a pessoa nem deu valor para. Ou não. Pode ser, não mas deu pode valor ser também um trauma, né? Mecanismo de defesa, assim. Não, vai depender isso. Não, porque quando fala em trauma é mais sim, fala, não, beleza, tem aquele trauma, ok, fica mais ilustrado, né, assim, mais claro até. Mas quando fala assim, pô, mas isso aqui eu nem tinha pensado, como é que tá agindo em mim até hoje? Isso eu achei interessante, assim. É que essas impressões que vão se acumulando, né, que a criança e o adolescente vai guardando, que vão imprimindo a alma, esses eventos, essas vivências que vão imprimindo a alma da pessoa, são diárias, é o tempo inteiro, né? É a vida, né? É o dia a dia mesmo. Então, pode ser, sim, coisas muito simples e pode ser coisas
mais fortes. Vai depender da individualidade, né, de cada história, né? Eu vou falar para assim, dar um exemplo vivo, verdadeiro, né? Falar sobre o meu caso, né? Quando eu fiz esse trabalho. Eu sempre vivi uma grande parte da minha vida, agora como adulta, não muito tempo atrás, um sentimento de insuficiência, de sempre buscar mais, de querer aprofundar mais, sempre achando que o que estava fazendo não era o suficiente, sempre achando que precisando da validação das outras pessoas, sempre, muito, né? E isso me incomodava um pouco, assim, não conseguia estar independente da opinião do outro, de outras pessoas, para poder realizar aquilo que eu tinha vontade de fazer. E aí, nesse processo, na minha infância, eu trouxe de lá. Aonde que isso aconteceu? E não necessariamente precisa ser um evento, e geralmente são eventos que se repetem, é uma qualidade que se repete, né, em vários eventos, não precisa necessariamente ser um. Aí a gente vai, nossa, isso de novo é isso, de novo é isso. Então a gente faz uma investigação em 3 períodos da nossa infância e adolescência, nesse processo do workshop, e pode ser que essa qualidade vá aparecer nesses 3 lugares. E depois a gente, então, vai ressignificar isso que aparece. E aí é muito incrível, assim, porque no momento em que a gente vai lá e entende a origem desse sentimento, a gente compreende que aquilo era lá. Hoje, né, a criança de 6 anos não tinha mesmo capacidade para assumir aquilo que estava diante dela, e ela traz isso como uma dor, a incapacidade de ter tomado uma decisão, ou sei lá, né? E aí esse sentimento de incapacidade vai acompanhando, mas não é mais. São outras vivências, né? Não estou mais vivendo a mesma situação. Então, não tem mais esse sentido, não faz mais sentido a presença desse sentimento. E aí, com consciência, a gente consegue dominar isso, né? E a gente faz um processo para fazer esse passo para o presente e futuro, né, dentro do workshop. Não é simplesmente, agora eu vi, agora como, né, não é assim. Tem um processo que a gente faz para trazer para o presente e nessa ressignificação, né? Mas é aí, muito potente. No meio desse processo, por exemplo, né, a Fernanda, então, digamos, traz uma certa história, conta algo lá da infância dela, né? Aí a Fernanda está aqui na minha frente e eu posso perguntar, então eu pergunto para ela, né? Então, Fernanda, você agora, hoje, essa pessoa que está aqui, né? O que você faria para aquela criança lá que você acabou de dizer que vivenciou tal coisa, né? O que né? Você poderia talvez estender a mão, o que você ia dizer para ela, ou convidar ela para fazer, né? Então, você pode olhar para aquela criança, que foi você, né? E pensar assim, eu posso dar um presente assim, eu posso dizer tal coisa, eu posso acolher ela, ou eu posso alguma coisa, né? Então, esse ser humano que está aqui na minha frente com uma idade de uma pessoa adulta, então vai se voltar para aquela criança que tinha 6 ou 7 anos e oferecer algo para ela, né? E acontece algo mágico aí nessa situação. Algo né? especial. Algo especial, muito especial. Que legal. O Steiner, ele fala assim, que o processo desse olhar retrospectivo para a própria biografia, ele gera um fenômeno transformador, quando esse olhar é feito com um cuidado, né? Com uma metodologia cuidada. Então, é um caminho valioso de autoconhecimento e transformador.
O Paulo, você quer perguntar alguma coisa? É uma curiosidade, assim, porque quando a gente for revisitar num processo, for revisitar a infância e tal, são só coisas, eu só consigo revisitar até onde eu lembro, ou eu posso também acessar antes, assim, dessas lembranças, alguma coisa que aconteceu, enfim. Como assim acessar antes? Não, porque, por exemplo... A gente, nesse workshop, a gente não tem nenhum processo mágico, digamos assim, de suscitar coisas a acontecerem nessa direção, digamos assim, né? A gente conta com aquilo que a pessoa pode trazer, né? Porque no primeiro momento, por exemplo, a gente vai explorar eventos que tenham acontecido entre 3 e 9 anos. Então, se a pessoa não consegue trazer nada dos 3, dos 4, vai encontrar dos 5, ou dos 6, ou dos 7, né? É um determinado período onde certas coisas são vivenciadas, né? Então, é isso, né? Sempre vai ter, tu sempre vai encontrar alguma coisa entre os 3 e os 9, né? Para, digamos assim, atender ou responder uma certa pergunta que é trazida nesse workshop, né? Legal. Não, isso que eu estava pensando, porque eu fiquei imaginando assim, num recém-nascido, alguma coisa assim, mas então a gente não acessa, né, esse lugar. Não. Né? Não, normalmente, assim, né, a criança ela começa a ter as primeiras lembranças em torno dos 3 anos. Então, se a pessoa lembra de algo que... E quando a gente faz essa solicitação, né, vamos pensar em algum evento dessa faixa de idade, na hora de fazer o exercício, as pessoas já começam a pensar, já começa a vir lembranças, né? Então, a lembrança mais expressiva, qual a lembrança que você quer trazer, né? A gente conduz, que qualidade de lembrança que a gente está procurando nesse momento, e aí vem, né? Então, a que vier, veio. E como diz o Ronaldo, né? Se não lembra né, lá nos 3 anos, mas mais para perto dos 9, com certeza vai lembrar. Então, né, nesse sentido, assim. E aí a gente tem, são alguns passos dessa metodologia, né? Então, a gente vai fazer esse fluxo, vai lá, depois volta para cá, e vai para lá de novo, numa outra faixa de idade, volta para o presente. Então, a gente vai fazendo esse fluxo entre presente e passado, e trazendo sempre esse olhar acolhedor para aquele momento lá, né? Que está sendo resgatado. Legal. A Denise comenta aqui no chat, tal, esses momentos intensos, né, da infância e tal, mas como é libertador quando nos permitimos acessar e ressignificar, né? É muito libertador, porque a gente dá um novo lugar, né? A gente coloca essas lembranças e esses sentimentos num outro lugar, né? Não nesse lugar de ficar voltando, porque precisa ser visto, né? A criança, quando a gente está na infância, a gente vivencia certos acontecimentos que causam dor, né? Quando são acontecimentos de qualidade que nos fere, né, de alguma maneira, nos agride de alguma maneira, a gente guarda, a gente esconde, né? A gente tira da consciência, tira da frente, né? A criança ainda é muito inconsciente, né? Ainda não tem uma presença de raciocínio, de autopercepção. Então, ela esconde, e aí aquilo fica latente, né? E lá mais para frente, na fase adulta, isso vai aflorar em comportamento. Mas a gente não sabe de onde vem, né? Muitas vezes. E geralmente a gente vai prestar atenção naquilo que está atrapalhando. Aquilo que está bom, a gente não vai, né? Não vai. A gente reage de uma maneira positiva e está ótimo, porque está funcionando, né? Claro. Mas o que não funciona, a gente, quero olhar para isso, né? Fernando, você falou a ideia é, assim, depois, assim, através dessa vivência, né, a gente ser aquele ser que a gente é com essa idade que a gente tem hoje, né, que eu tenho hoje, qualquer participante, né,
sermos, ou fazermos um avanço no sentido de sermos soberanos dos nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente não é soberano nos nossos sentimentos, né? A gente está sempre meio que reagindo a certas coisas que acontecem no nosso entorno, né? E a gente continua nessa reação. Muitas vezes a gente até imita aquela criança, a gente, não, eu vou engolir aqui mais uma vez, não sei o que e tal. Ou seja, eu não sou soberano no meu sentimento, eu não sou uma pessoa liberta, né? Eu fico novamente esponja, né, daquilo que acontece no meu entorno, mas a esponja era natural na idade da infância, porque a gente veio para o mundo para absorver o que o mundo nos oferece. Agora, como adultos, precisamos ser soberanos, né, daquilo que a nossa alma vive, né? E é isso que acredito que é o que a Denise deve estar mencionando, né? A gente chega nesse momento de libertação dessas amarras que nos impedem da gente andar tranquilo, fluir tranquilo, né? Por aí. Para frente na vida, né? E não ficar sempre preso em algo. E se tudo que acontece no dia a dia imprime algo em nós, né? E isso é assim, né? A gente tem muita coisa impressa em nós, né? A gente tem a vida de sentimentos da infância e da adolescência impressos em nós. Então, assim, são camadas e mais camadas de sentimentos que podem ser ressignificados, né? E que podem trazer para esse adulto uma vida mais leve, né? Um alívio, né? Um alívio fluido. E quando vocês falam assim, vocês falam muito na questão do comportamento, do sentimento e tal, mas isso também pode se refletir em algum problema mais grave, assim, alguma coisa de saúde, alguma também relacionado a isso, nesse lugar da infância? Alguma, sei lá, alguma doença, alguma coisa? Eu não sei se chega nesse nível, mas acredito que se existe eu acredito que uma depressão, eu acredito que pode, sim. Essas doenças de adulto, né? Então, uma repetição do mesmo comportamento, repetição do mesmo sentimento, e esse, né, por exemplo, na minha situação, esse sentimento de insuficiência. Se eu não supero isso, isso vai o tempo inteiro me bloquear, o tempo inteiro me impedir de realizar. O que isso vai causar na minha alma enquanto adulta que não consegue realizar, Né? Certamente, dependendo da minha constituição, dependendo da minha individualidade e daquilo que eu preciso vivenciar, né? Porque a gente está falando de biografia humana, que é individual, o caminho é individual, conforme a necessidade de desenvolvimento de cada um, né? A gente vive o que a gente precisa para se desenvolver. Então, pode acarretar algo nesse sentido, acredito que sim. Num extremo, né? Acredito que sim. Eu vou te... fale. Não, pode falar. Eu te pedi para botar o slide, para a gente olhar um pouquinho para esse desenvolvimento do ser humano, bem rapidamente, a gente não vai entrar muito nisso, mas para ter uma ideia aqui, né, para as pessoas que não conhecem muito desse conteúdo, a gente tem aqui as fases do desenvolvimento do ser humano, e essas fases, elas vão acontecer para todo mundo, né? Então, assim, todo mundo que nasce, aqui onde está a minha bolinha azul, a gente nasce, né, na vida, e aí a gente passa 21 anos da vida, os 3 primeiros setênios, num período de uma qualidade de aprendizado. E nesse período, a educação ela é receptiva. Tudo que vem de fora, a gente absorve. A gente aprende sobre o mundo, a gente vai aprender sobre as pessoas do nosso entorno, a gente aprende a andar, aprende a falar, né? Aqui no começo, aqui até os 7 anos, a pensar,
depois no âmbito da família, depois a gente amplia as nossas relações, a gente vai para a escola, e aqui na escola a gente também vai aprender sobre as nossas capacidades, a gente vai desenvolver habilidades, a gente vai desenvolver a socialização cada vez mais, né? Assim, com o passar do tempo, até nós nos tornarmos seres mais conscientes de nós mesmos e daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente anseia. E aí a gente vai para o mundo. E aí a vida do adulto começa, né? E nesse bloco, nessa fase central, nesse bloco de 3 setênios central, a qualidade aqui não é mais esse aprender a partir do que vem de fora. O aprender aqui é de autoeducação, de buscar aquilo que quer, de buscar o seu lugar de atuação no mundo. E aí aqui a gente se expande nessa relação com o mundo e nessa luta de entender o que veio fazer e o lugar onde vai realizar isso. E depois a gente tem uma terceira fase, também adultos, já a partir dos 42, onde a gente começa a se autodesenvolver a partir do que aprendeu na infância, do que buscou na fase dessa fase intermediária e agora essa realização no mundo podendo acontecer aqui nessa fase. Então, e depois também, né, adquirir liberdade a partir dos 63 anos, se a gente faz um caminho de desenvolvimento de autoconhecimento. Então, essa primeira fase aqui, que é a fase que a gente explora, a gente vai até os 18, né, 16, 18 anos, que é a fase que a gente explora na pesquisa desse workshop, é justamente a fase onde a gente trouxe tudo de fora para dentro. Começando na família, com os hábitos familiares, as relações dos pais, irmãos, né, tios, avós, e depois ampliando para professor, amigos, grupos de amigos grupos cada vez maiores, a escola, a faculdade, né, as relações. Então, a gente está aqui nessa fase inicial completamente no mundo, sendo influenciado por ele. Quanto mais cedo na idade, que quanto menor nós somos em idade, mais a gente absorve. Quanto mais inconscientes de nós mesmos, mais a gente absorve o que tem de fora. Então, dependendo da individualidade, isso vai variar, né? Essa autopercepção, o início desse processo de autopercepção varia aqui. Então, a gente vai abordar esses 3, dentro do workshop, 3 momentos nesses 3 setênios, um em cada setênio, para a gente poder explorar essa tomada de consciência, né? essa autoapropriação, esse entender quem eu sou, né? Ou a consciência de si mesmo, nesse lugar que está ocupando. Né? Então, vivendo, a partir do momento que a gente nasce e vive a nossa história, a gente vai viver leis biográficas, que são leis gerais, que são para todas as pessoas. Então, todo mundo nasce, todo mundo fica de pé, aprende a ficar de pé, aprende a andar, falar, pensar, né? Todo mundo vai para a escola, num contexto genérico, né? Vai para a escola, vai aprender sobre o mundo, vai se desenvolver, vai casar ou não, mas vai para uma faculdade ou não, mas entra no meio do trabalho, né? na vida do trabalho, vai construir uma vida e vai avançando na idade e se apropriando da própria vida. Vai passar pelas crises. A gente aqui, no gráfico anterior, a gente vai ter 3 grandes crises, momentos importantes da vida, onde a gente vai se ressignificar. Então, todo mundo passa por isso. E tem alguns pontos dessas leis biográficas que vão se manifestar de forma individual.
Então, todo mundo passa pelas mesmas qualidades, né? Nascer, aprender, ficar em pé, desenvolver capacidades, se apropriar das habilidades, ocupar o seu lugar no mundo, realizar nesse mundo, mas o lugar onde a gente nasce, as pessoas que a gente encontra, a forma como a gente passa por essas crises que todos vão passar, quais as crenças que a gente construiu nesse período da infância e adolescência, a partir do que a gente vivenciou nessa infância e nessa adolescência, que padrões de comportamento essas crenças geraram em nós, e como que, a partir dessas representações mentais, essas impressões, né, que a alma recebeu, a gente vai, enquanto adulto, se relacionar com o mundo e as pessoas, e consigo própria, né, consigo própria. Então, a gente tem essas leis que estão aí, todo mundo vive, a gente não escapa delas. Né, agora você pode, eu vou tirar aqui. Acho que eu tirei errado, né? Não, se precisar, põe Tirou põe tudo. De novo, põe de novo aquele processo para eu poder depois subir de novo ele. Tá. Muito então, bacana. Bem forte, na verdade, né? Eu acho que agora... Chegou de novo. Tá. Tem a Sônia, ela pergunta assim, eu poderia dizer curar, entre aspas, o passado para desenvolver-se no futuro? Eu acho que eu não diria curar o passado, mas acolher certos momentos desse passado, entender certos momentos, e aí a gente cura feridas, né? A gente cura o que a gente fala das feridas que a criança guarda, né? A criança ferida. Então, a gente cura certas feridas, mas a gente tem muitas, né? Então, assim, o processo, a gente vai trabalhar alguns aspectos desse. Não sei se vai conseguir sanar o passado inteiro, mas a ideia é se aliviar de certos pesos, de certos padrões, para conseguir avançar. Para fazer pazes com a vida e conseguir avançar. Nesse sentido, Paulo, e Sônia, né? A gente como ser adulto, né, ser humano adulto, que consegue olhar para os processos sociais de forma acordada, equilibrada, sensata, né? Se a gente, então, se dirige para esses fatos que foram vividos provavelmente com aceitação, porque é inevitável, a criança não tem o que fazer, ela precisa sobreviver, o dia de amanhã precisa ser vivido, né? Ela continua nesse lugar onde ela está, né? Ela não tem a opção que o adulto tem de se retirar de algo, né? A criança, naturalmente, ela absorve aquilo que acontece com ela e vai em frente, porque amanhã ela tem que estar ali novamente vivendo com essas mesmas pessoas que causaram, seja na família, na escola, na rua, na vizinhança, né? Então, a criança precisa seguir em frente. Agora, o adulto, quando olha para esse evento que aconteceu com a criança, ele vai, assim, trazer aquela luz ou aquela lucidez do adulto, né? A lucidez de hoje, ser humano adulto, livre, pensante, que se relaciona com isso e pode dar o lugar que é verdadeiro, que é o lugar real disso, né? E o lugar real disso é lá, naquele momento que aquela criança viveu. Não é mais hoje, né? Hoje eu estou com 35, 40, 50, não sei qual idade, né? E não sou mais aquela criança. Claro que eu sei que aquela criança passou aquela dor, né? Ou por aquela alegria, né? E aquela alegria causou tal coisa, ou aquela dor causou tal coisa. Mas hoje eu tenho essa minha idade e eu posso olhar para aquilo lá e reconhecer que lá tem um lugar para isso, né? Lá, e o lugar é lá, não é mais aqui. Eu sou outra pessoa hoje, né?
Então, a gente pode chamar isso de cura, eventualmente, né? Pode ser um nome que pode ser dado para esses fatos, né? Pode ser cura, né? Mas pode ser também consciência, lucidez, trazer luz, né? Sempre que a gente traz luz para algo, isso tem assim, o seu real significado, né? Porque estava oculto e agora não está mais, né? Incrível. Não, eu estou com essa imagem agora. Você vai deixar aquilo no lugar dele, né? Aquilo fazia sentido, fez sentido lá naquele momento. Não precisa estar te acompanhando, né? Assim como coisas assim que tu vai arrastando pela vida, né? Quando tu tem essa possibilidade, esse momento de olhar para isso, né? E dizer sim para aquilo, né? Dizer um sim, porque às vezes a gente vive dizendo um não a cada semana para aquele fato, né? Que ressurge dentro de mim, não necessariamente com aquela qualidade, mas com uma coisa que eu repito o tempo todo, um gesto de alma meu que está o tempo todo voltando, voltando, voltando. Eu nem sei por quê, né? E às vezes eu posso até reconhecer, fazer. Aí tu faz aquilo que a gente chama de fazer sentido, né? Na hora que tu faz esse olhar, né? De olhar para trás, né? De recordar aquilo ali, né? Aí tu traz para o presente e no presente tu faz sentido com aquilo, né? Tu reflete sobre aquilo, faz sentido e aí tu pode olhar para o teu futuro com uma outra qualidade, né? Então, agora eu continuo traçando o meu caminho e eu olho agora para o amanhã e esse meu amanhã tem uma nova qualidade, porque aquilo lá ficou lá, eu estou aqui hoje e eu tenho para onde ir, né? E não preciso levar isso junto. Incrível. Agora eu posso agir e não reagir, né? Exatamente. Exatamente isso. Consciência na ação, né? Incrível. A Maria Dulciene, ela pergunta, se citaram as crises, quais são os temas principais dessas 3 grandes crises citadas? A gente, no workshop, a gente não trabalha com essas crises. A gente vai trabalhar momentos específicos direcionados para faixas dentro daquele período dos 3 primeiros setênios. Né? Mas, assim, de um modo geral, a crise dos 21 anos é a crise da identidade, a crise são 21, 28 e 42 anos, que a gente tem as 3 grandes crises. Crise da identidade nos 21 anos, crise dos talentos aos 28 e a crise da autenticidade aos 42. Em cada uma delas, a gente vai trabalhar, a gente vai se colocar em questão. Né? Quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Em cada uma delas, a gente vai fazer isso com um grau de maturidade diferente e com elementos diferentes em foco. Né? E aí a gente daria uma outra live a gente falar das crises, né? Porque é bastante conteúdo em cada uma delas. E não é o assunto da de hoje, assim, mas é bem interessante também. E a gente ganha presentes, né, quando a gente passa pelas crises. A gente se apropria, a gente toma consciência de qualidades e de habilidades nossas que nos preparam, na verdade, para o que vem pela frente. E Fernanda, eu acho até, inclusive, que esses fatos que podem acontecer nessa primeira fase vão influenciar até como a gente vai enfrentar essas crises depois, né? Com certeza, né? Porque toda essa impressão que a alma recebe durante esse período nos constrói, e a maneira como a gente vai viver a vida fala disso, né? Então, com certeza. E é muito pessoal, porque tem outros elementos envolvidos, né? Outras qualidades que vão sendo desenvolvidas nesse caminhar desses 3 primeiros setênios,
que, além dessas impressões, por exemplo, né, a apropriação dos temperamentos, o amadurecimento das forças anímicas, forças planetárias e forças zodiacais, que são outros elementos que a gente avalia e estuda, né, quando a gente estuda a biografia humana, que também vão interferir nisso, né? E até como que o mundo imprime a minha alma também tem a ver com qualidades individuais, né? Mesmo as pessoas passam pelos mesmos eventos, né? Meus irmãos estavam comigo e para eles foi de um jeito, para mim foi de outro, né? Então, vivências que tivemos na infância, que o meu irmão tem vivências que o meu irmão não lembra absolutamente nada e eu lembro tudo, né? O que tem atrás disso, né? Então... Isso é muito bacana. Bom, gente, eu tenho certeza que todos nós temos algumas coisas para olhar. Com certeza, todos nós vivemos as leis biográficas, nascemos, né? Todos nós nascemos. E para quem já está curioso, já vai dizer, eu quero fazer, o link desse workshop está na descrição do vídeo. Entra ali, pode fazer inscrição, tirar dúvida, enfim. Se quiser aprofundar, perguntar mais coisas, entre em contato com a gente e tal. Mas, olha, eu acho que é uma bela oportunidade para se trabalhar, né? Sim, eu acho que... A gente já teve oportunidade de trabalhar esse workshop, a gente já fez processos online, a gente fez processos presenciais. Eu tive a oportunidade de ir à Fortaleza com um grupo de amigos e a gente vivenciou esse processo com pessoas lá. E é sempre muito forte assim o resultado para os participantes, né? Sempre assim, significativo, né? Significativo, transformador e, como a Denise tinha falado antes, libertador em alguns casos, né? É muito bacana assim a gente poder participar e assim possibilitar essas vivências, né? Com essa força, assim. E o workshop ele acontece em 3 dias, né? Que é o formato que a gente vai oferecer. E então são 3 dias, o dia todo, né? A gente vai trabalhar durante esse período de manhã e tarde nesses 3 dias e vamos conduzindo esse processo que é um processo de 4 passos, de uma maneira bem acolhedora, bem cuidadosa, né? E bastante íntimo, né? Assim, no sentido de o grupo se acolher, de o grupo se apoiar, né? É bem potente. E é um grupo pequeno, né, que se forma, né? Sim, para que a gente possa, né, fazer um mergulho cuidadoso em cada lembrança, né, o que cada um vai trazer, não dá para ter um grupo muito grande. Então, como os facilitadores sou eu e o Ronaldo, para cada mini grupo, que seriam 2 mini grupos que se formam, né, para ter a nossa presença, nós temos no máximo 3 pessoas. Então é um grupo pequenininho mesmo, para poder realmente trabalhar esses 4 passos com um olhar bastante cuidadoso, se apropriar do que tem ali, né? A gente trabalha junto, é uma vivência, né? É um workshop vivencial. Então a gente também faz um processo artístico para sustentar essas percepções, sustentar esse caminho de transformação que vai acontecer, né? A gente trabalha com desenho, para tornar também mais fluido. E o grupo é todo acolhido, todo mundo compartilha, então não dá para ter muita gente. A gente não enche a sala, não tem como. Para ser mesmo, né? Não é aquela coisa grande que as pessoas falam e o facilitador nem sempre está ouvindo tudo. Não, a gente está sempre presente, conduzindo o processo com cada um, né? Isso é super bacana, né? Porque tem muita atenção, né, com cada participante, né? Sim. Olha aí, gente. Então, aproveita.
Aproveita, entra lá, porque a gente já viu que é poucas vagas. Já entra ali no link para conhecer mais sobre o curso. Bom, a gente está chegando um pouco no nosso horário. Vocês querem trazer mais alguma coisa? Eu tinha preparado um slide com a carinha, né? A arte, o criativo do workshop para as pessoas verem, mas também não sei nem se precisam, mas se quiser botar, é só para as pessoas verem, né? Saber, quando receberem as publicações da Sagres e verem essa já está, né? Deixa eu Não, eu que tenho tem que que andar passar aqui, mais eu um. esperando. Aí. Pronto. Então, do dia 16 ao dia 18, durante todo o dia, na Associação Sagres, é presencial essa turma. E aqui eu deixei o contato da Sagres e o link vai estar, como o Paulo falou, aqui na descrição desse vídeo, né, o link de inscrição. Ou entra no nosso site, também tem ali tudo, os cursos presenciais. É uma sexta, sábado e domingo, tá? Para quem está presente aqui, interessado. Das 8 da manhã até as 18, né? Isso. Das 8 às 18. Com intervalos para almoço. Almoço, né? E coffee break, né? É um trabalho bem profundo e intenso, né? Intenso, 3 dias bem intensos de trabalho. Muito bacana, para ser esse caminho realmente transformador e libertador. Quando chegar no domingo, fazer um uau! Vida nova na segunda-feira. Vida nova na segunda. Perfeito, olha que maravilha. Entra de um jeito na sexta, sai do outro jeito no domingo. Nossa, é perfeito. Que bacana. Bom, você também tem o direito de sair com perguntas, né? Não só com respostas. Um processo desses, né? E às vezes também é bem comum, né? Sim. Sim. Então, muito bacana, gente. Ronaldo, legal. Fernanda, obrigado. Tomara, vamos ver, que acho que é um trabalho bem bacana, né? Para se autotrabalhar. Bom, eu quero agradecer em nome da Associação Sagres, né? A presença de vocês, terem vindo aqui conversar com a gente. Agradecer todo o pessoal que ficou com a gente essa 1 horinha. Eu só quero passar a última vez, vocês querem trazer um fechamento, alguma coisinha? Eu só agradecer, né, mais uma vez o seu convite para a gente poder vir aqui falar um pouquinho desse trabalho, que realmente é um trabalho bem especial, poder chegar a um número maior de pessoas, né, para disponibilizar essa oportunidade. Maravilha. É isso. É o agradecimento, mais uma vez. Que bom. Que legal. Então, em nome da Associação Sagres, mais uma vez agradeço vocês, agradeço todo mundo que ficou essa 1 horinha com a gente. Lembrando que o link está na descrição do vídeo, então entra ali no site, que vai ter mais informações para fazer inscrição. E terça-feira que vem tem mais. Boa noite. Boa noite.